Quantos têm a paz do Senhor na sua vida, diga glória a Deus. Motivo de alegria, uma vez mais estarmos aqui na presença de Deus, para juntos podermos louvar e bendizer o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe a todos vocês que se fazem presente, que a bondade de Deus possa nos alcançar neste lugar, nessa noite. Queridos, queria que você pegasse a Bíblia, por favor. Glória a Deus. Pega a Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite que o Senhor nos reservou para nós estarmos na sua presença. Livro do Êxodo, capítulo 20. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20, para a nossa reflexão desta noite. Você pode ir procurando e dando glória a Deus, adorando na beleza da sua santidade. Êxodo, capítulo 20. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da rádio difusora de Campos. Que a bênção de Deus possa alcançar a todos vocês nesse momento. Você que está através do YouTube, também através do Facebook. Que Deus te abençoe grandiosamente. Obrigado. Êxodo, capítulo de número 20. Deus, nós vamos meditar. Estou um pouco com a voz fragmentada, mas Jesus é bom, sua bondade dura para sempre. Se nós pudermos ler, vocês dizem amém. Para quem não tem a Bíblia, nós temos aqui a projeção, e você pode acompanhar a projeção. Glória a Deus. Fica tudo certo para nós meditarmos juntos na palavra de Deus, e com toda certeza será este lugar. Êxodo capítulo 20, glória a Deus, que diz assim a palavra de Deus, verso de número 18, que diz assim: e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e os unidos da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco. Repita comigo, 1, 2, 3. E não fale Deus conosco. De novo. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade aonde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco, desde os céus,
Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fará para vós. Um altar de terra me fará, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar aonde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedra lavrada. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-á. Não subirás também por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. E você diz amém. Deus fala conosco pela sua bondade, pela tua infinita misericórdia. Fala conosco, fala com essa igreja, fala com os teus filhos, fala com aqueles que estão distantes. Abra os céus sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, e que a tua presença toma conta desse ambiente aonde estamos reunidos, aonde a nossa voz estiver chegando em áudio, em vídeo, que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua graça, a tua presença maravilhosa, Senhor, que seja notória na casa, no lar e na família de cada pessoa, que todos sejam de forma poderosa, Pai, visitados pelo seu poder e pela sua presença, em nome de Jesus. Assentando-se, mantenha a Bíblia aberta, por favor. Nós acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. O texto que lemos é um texto conhecido de todos nós. Quando olhamos para o livro do Êxodo, é o livro da saída do povo da terra do Egito, por meio da liderança do servo de Deus Moisés. Esse capítulo é o capítulo 20, nos mostra quando Deus dá instruções a Moisés. E quando Deus dá estas instruções a Moisés, estas instruções falam-nos dos 10 mandamentos que Deus dá para que o povo pudesse seguir a sua lei, o seu ensino. E agora, quando nós chegamos nesse verso 18 do capítulo 20, a Bíblia mostra e ela nos diz que todo o povo viu os trovões, viu os relâmpagos e os unidos das buzinas, e o monte de Deus ele fumegava. O povo, vendo isso, eles se retiram, eles se colocam de longe, e eles começam a dizer para Moisés: não fale Deus conosco. É muito interessante, eu quero compartilhar com vocês, subordinado o tema, os 3 erros de Moisés. Quando nós olhamos para a Bíblia, se eu não ouvir a voz de Deus, se eu não ouvir a voz de Deus, ou se não ouvir o que Deus está falando, nós não sabemos para onde ir. Quando o povo diz: fale Deus contigo e não conosco, se não ouvir a voz de Deus, ou se não ouvir o que Deus está falando, eu não vou saber o que eu devo obedecer. Deus havia falado, Deus havia dado uma ordem, mas o povo está dizendo: não fale Deus conosco. É muito interessante que o segredo de ouvir Deus, é muito interessante que o segredo de ouvir Deus depois
de Deus falar é que quando Deus fala, tudo muda ao nosso redor. Muitas pessoas, as coisas estão tão bagunçadas ao seu redor, porque Deus não fala mais. E quando o povo está vivendo esse momento de bagunças na sua vida, porque eles ainda carregam marcas ou marcas do Egito. Então agora a sua mente está bagunçada, porque eles não querem ouvir a voz de Deus. E aqui nós vemos que depois de 3 meses que esse povo sai da terra do Egito, ou 3 meses depois deles saírem do Egito, Deus queria falar com o seu povo. A vontade de Deus e o desejo de Deus sempre foi falar com o seu povo. Deus sempre quis falar com o seu povo. Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Mas todavia o seu povo não quer ouvir a voz de Deus. No tempo de Moisés, o povo disse: não fala Deus conosco, fala Deus contigo. É bem verdade que muitas pessoas, elas não querem ter experiência com Deus, elas querem apenas ouvir Deus usar Moisés. Elas querem que somente Moisés ouça a voz de Deus. E quando na verdade Deus quer falar pessoalmente, até porque nós não estamos mais no antigo pacto, estamos no tempo da graça, o véu já foi rasgado, o caminho já está aberto para cada um de nós termos as nossas experiências pessoal com Deus. Agora, 3 meses depois desse povo sair da terra do Egito, o texto nos mostra que quando Deus desce no monte Sinai para falar, o monte treme e o monte ficou coberto de fumaça, porque o fogo da presença de Deus desceu sobre o monte, e a fumaça do sacrifício sobe e o povo começa a assustar. O povo com medo corre para suas tendas, vão embora para suas casas. Em Êxodo capítulo 20, verso 19, o texto diz: disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morremos. O maior erro do ser humano é não ouvir a voz de Deus para não morrer, porque todo aquele que ouve a voz de Deus morre para o mundo, morre para o pecado, morre para o adultério, morre para a mentira, morre para a fofoca, morre para o engano. E ninguém está falando nada, mas deixa para lá. Mas a verdade é que o povo não queria ouvir a voz de Deus. E quem não gosta de ouvir a voz de Deus, não gosta de Deus. Quem não gosta de ouvir a voz de Deus, não gosta da igreja. Quem não gosta de ouvir a voz de Deus, não gosta da igreja, porque a igreja gosta de ouvir a voz de Deus. Tem muitos crentes que querem ouvir qualquer outra coisa, mas não quer ouvir a voz de Deus. E aí o povo olha para Moisés e disse: fala você conosco, mas não fala Deus conosco, porque se Deus falar, a gente vai morrer. E o maior medo do ser humano é de morrer. Só que eles têm medo de morrer, mas não têm medo de continuar vivos para o pecado. É melhor estar morto com Deus do que vivo com o pecado. Tem muita gente vivendo para o pecado, está morto para Deus. A Bíblia diz, o Senhor disse para a igreja: você tem nomes de que vive, mas está morto. É melhor um vivo com Deus do que um morto sem Deus. É melhor não ter nome do que ter nome de que vive e está morto. E o povo olha para Moisés e disse: fala tu conosco e nós ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morremos. E sabe por quê? Qual é o grande problema de muitas igrejas, ou das igrejas da atualidade? É que quando Deus fala, Ele mata. Quando Deus fala, Ele mata.
Só que tem gente que não quer ouvir a voz de Deus, porque sabe, se ouvir, vai morrer. E eu sei que tem gente me olhando assustado, mas é verdade. Deus disse para não oferecer fogo estranho no altar, desobedeceu, morreu. Nadab e Abiú. Deus falou que ia matar os filhos de Eli e matou. E no tempo da graça, Deus matou Ananias e Safira porque pegaram uma mentirinha para o pastor. Deus ainda mata. E agora, na verdade, eu não estou dizendo matar fisicamente, mas eu estou dizendo que quando Deus fala, Ele mata o pecado que está em nós. O pecado não pode ter mais legalidade na vida de quem ouve a voz de Deus, porque a voz de Deus grita mais alto na nossa alma. Oh glória! E se a voz de Deus grita mais alto na nossa alma, o pecado não pode ficar na nossa vida. Porque se Deus fala, Ele vai me levar a viver em santidade para ouvir e ser sensível à sua voz, à sua orientação para a minha alma. Se Deus falar conosco, nós vamos morrer. E se prepare, se você quiser ouvir a voz de Deus, você precisa morrer depois de ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala com Abraão, chama Abraão, começa no capítulo 11, que Deus chama Terá. Terá não obedece à voz de Deus. Então Terá morre. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão morreu para os ídolos de seu pai, para viver a promessa de Deus para sua alma. Quem ouve a voz de Deus morre, porque Deus mata quando alguém ouve a sua voz. O problema é que tem muita gente que não quer morrer para o mundo, não quer morrer para o pecado. E aí alguns ainda dizem: pastor, o pecado é forte. Forte é Deus. Pastor, mas o pecado é mais forte do que eu. O pecado não é mais forte do que o sangue vertido no Calvário. Oh glória a Deus. Quando Ele fala, nós precisamos ouvir a sua voz. Tem muita gente que não quer morrer. Não quer morrer para o pecado, não quer morrer para o mundo, não quer morrer para a sensualidade, não quer morrer para a lascívia, não quer morrer para a fofoca. Mas se prepare, se você ouvir a voz de Deus aqui hoje, se prepare, porque alguém vai morrer. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. E eu sei que você está querendo ouvir uma palavra de vida, mas eu estou dizendo que alguém vai morrer quando Deus falar. Alguma coisa na nossa vida precisa morrer. O ego precisa morrer. Nós precisamos matar o ego, crucificar o nosso ego. Nós precisamos deixar de achar que sabemos demais, porque quando Deus fala, ninguém sabe nada. Jó indaga a Deus durante centenas de vezes, mas quando Deus fala, Jó se cala, coloca a mão na boca dizendo: Deus olha para ele: Jó, onde você estava quando eu fundei o fundamento da terra? Eu não tenho resposta. Tem gente querendo dar resposta para Deus. Quando Deus fala, se cala. Quando Deus fala, cala. Quando Deus fala, curve a cabeça para ouvir a sua voz. Quem sabe demais não sabe nada quando Deus fala. Quando Deus fala, a terra cala. Quando Deus fala, a natureza cala. E qual é o homem mortal que quer questionar a Deus quando Ele fala? Se Ele fala é para obedecer, se Ele fala é para o seu bem, se Ele fala é porque Ele quer que a sua alma viva bem. E o povo olha e diz: Moisés, fala você conosco e não Deus. Porque se Deus falar com nós, nós vamos morrer, e nós não queremos morrer. Me ajuda, por favor. Diga para alguém: se prepare, porque se Deus falar, você morre. Está no texto, gente. Fale você, Moisés.
Porque se Moisés falar, eu vivo, mas se Deus falar, eu morro. As pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. Elas preferem ouvir os Moisés que invadiram as igrejas para falar de Deus para elas. Elas não querem se relacionar com, ela quer relacionar com Deus que o Moisés prega. O Deus que relaciona com Moisés. Fala Deus contigo e você fala com a gente. E Deus, na verdade, não queria falar com uma pessoa. Deus queria se relacionar com o seu povo. Deus não quer se relacionar e se revelar só o pregador da igreja, só o pastor da igreja, só o líder da igreja. Deus quer se revelar a você. Deus quer falar com você. Só que você não quer ouvir Deus, com medo de morrer, porque quem ouve Deus tem alguma coisa que vai morrer na sua vida, irmão. Só que a gente acostuma na nossa zona de conforto e não queremos sair dela. E se Deus falar, a gente vai ter que sair da zona de conforto. Fala você, Moisés, conosco. Muitas pessoas só querem ouvir os Moisés profetizar para ela. Ei, profetiza aqui na minha vida uma casa, um carro, uma casa, uma família, uma mulher, um menino. Profetiza aqui nesta fotografia, nessa chave aqui, ó. Você não precisa de profeta para sobreviver, não. Você precisa de relacionamento íntimo com Deus para sobreviver. Você não precisa da irmã, da profecia para sobreviver. Me dá o microfone porque tem uma revelação para dizer. Você não precisa de revelação, você só precisa de relacionar com Deus, porque Deus também quer falar na sua alma. Elas querem ouvir os Moisés profetizar para elas. Elas só querem que os Moisés revela a vontade de Deus para elas. Eu sei que a maioria dos pregadores passa essa decepção de quando você prega e alguém chega para você e pede para orar e diz assim: Deus não te falou nada não? Aí dá vontade, se ele falou, toma vergonha na sua cara, rapaz. Dá vontade de dizer, ainda hoje estará comigo no meu paraíso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Você não precisa do profeta do Pix para ouvir a voz de Deus. É só entrar no seu quarto e fechar a porta, e teu pai que te vê no secreto. Oh, glória a Deus. Elas só querem ouvir o Moisés. Diga como está a nossa vida na presença de Deus, Moisés. Eu não preciso de ninguém para dizer como está a minha vida na presença de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas não se sentem confrontadas por Deus quando ouvem os Moisés. Porque elas não ouvem a voz de Deus, ouvem mais a voz dos homens do que a voz de Deus. Nós precisamos entender e distinguir quando é a voz do homem, quando é a voz de Deus falando. Deus está no Sinai, gente, dizendo: eu quero me revelar a vocês.
Mas eles olham e dizem: eu vou embora para casa, vou ficar em casa, Moisés. Quando terminar tudo aí, você chama a gente que a gente vai ao seu encontro. Qual que é melhor, ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz de Moisés? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Samuel, diferente desse povo, Samuel preferiu ouvir a voz de Deus, e por isso ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O povo disse: Moisés, fala você conosco. Samuel disse, quando ele disse: volta e deita, e se der acaso de te chamar, diga: fala, que o teu servo ouve. Samuel preferiu ouvir a voz de Deus. Igreja, prefere ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus que está dizendo e gritando para a sua alma nesta noite. Ouça a voz de Deus. Enquanto houver pessoas dispostas a ouvir a voz de Deus, o Monte Sinai vai continuar fumegando. O Monte Sinai só para de fumegar quando falta pessoas para ouvir a voz de Deus. Ninguém entendeu não, mas eu vou dizer de novo. O Monte Sinai vai continuar tremendo, abalando, tendo fogo e fumaça, enquanto tiver alguém sensível para ouvir a voz de Deus. Já tem uma mão levantada. Deus vai voltar a descer no Sinai chamado igreja. Deus vai voltar a descer nos sinais com trovões, oh glória, com buzinas, para falar ao seu povo. Oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Monte Sinai continuará fumegando enquanto houver alguém para ouvir a voz de Deus. Os trovões, o bramido e a terra tremendo por causa da presença de Deus. Verdade? Quantos de nós que não treme mais diante da presença de Deus? A gente treme diante das autoridades, diante dos homens, mas a gente não treme na presença de Deus. O povo ficaram com medo, e eu não devo ter medo da presença de Deus. Tem gente com medo da presença de Deus. Você tem que ter medo é de pecar, você tem que ter medo é de perder a sua salvação. Mas agora entra de cabeça na presença de Deus, entra no Sinai enquanto a glória de Deus está envolvida. E pelo amor de Deus, se tem alguém ligado nesta palavra para receber esta palavra, entra e deixa a terra tremer, e que a tua alma seja abalada pela presença dele. Aleluia, aleluia. Alamaia Xandarai, Labaracancho, Nabandagaço, Bidaragai, Alabra Camasse, Andalamaragasse, Andalamaragarai. Oh glória, sim, deixa a terra tremer. A terra está clamando pela presença dele. E quando a Bíblia fala de terra, não está dizendo a terra que eu piso. O homem, aleluia, é considerado terra, é pó, é barro. Então deixa essa terra ser abalada pela glória dele. Sabe o que é interessante? Interessante que quando Moisés desceu do monte Sinai com as tábuas da lei, muitos morreram porque estava adorando o bezerro de ouro. Não morreu porque eles não queriam morrer, porque se Deus falasse eles morriam. Moisés só chega com a tábua de Deus, e Deus diz: já que não quer me ouvir minha voz,
para viver, só com a presença das tábuas você morre, porque não obedece a minha voz. É melhor obedecer para viver do que desobedecer para morrer. Eles preferiram não morrer para não ouvir. Agora Deus, já que vocês não ouvem, só com a tábua chegando, vocês morrem de um jeito ou de outro. Aceita Jesus? Quero não. Então morre. Mas por que você não quer Jesus? Ah não, eu tenho que parar de beber. Não precisa parar de beber para aceitar Jesus. Ah não, eu tenho que parar de mentir para mim. Não tem que parar. Você não tem que parar de fazer nada. Ele não mandou você parar de fazer nada. Você pode fazer o que você quiser. Só que está na Bíblia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas tem que se aceitar Jesus. Eu vou ter que parar de adulterar? Não precisa não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que parar de beber? Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito tomar uma, pastor? Fica à vontade. Mas se eu aceitei Jesus, não me convém beber. Mas você está sendo escravo de Deus. Não, escravo eu era da bebida, escravo eu era do pecado. Hoje eu sou livre. Mas como você é livre se você não vai para a boate, não vai para o boteco, não adultera, não prostitui? Porque no conceito do mundo, ser livre é fazer o que o mundo oferece. Só que para nós que aceitamos a Cristo, ser livre é a gente olhar para tudo aquilo que nos dá o prazer e dizer: é lícito, eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Mas você não faz por quê? Porque você é escravo? Não, é porque eu sou livre. Eu sou livre para decidir o que eu quero para a minha vida. Eu sou livre para decidir quem eu ouço. Eu sou livre para decidir qual igreja que eu frequento. Eu sou livre para decidir para onde eu vou. Só que o povo, eles não ouviram a voz de Deus. No 19. Só que agora, quando Moisés chega com as tábuas da lei, eles morrem, porque eles estavam adorando o bezerro de ouro. E eu falei do bezerro de ouro semana passada. Quem não estava, vai lá no YouTube e assiste. E uma coisa interessante, que o que estava escrito nas tábuas da lei era um mandamento que eles tinham corrompido. Era o segundo mandamento que Deus havia dado. O segundo mandamento diz: não fará para ti imagem ou nenhum ídolo, não te prostrará diante dele e nem lhe prestará culto. Eles deixou de cultuar a Deus porque deixou de ouvir a voz de Deus. E tem muita gente parando de cultuar porque parou de ouvir a voz de Deus. Só que o texto nos mostra: se eles tivessem ouvido a voz de Deus, nada disso havia acontecido. Em Números capítulo 13, verso de número 1 e 2: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens. Olha para mim, por favor. O Senhor diz a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Aí
uma pergunta para nós: quem falou para Moisés? Deus. Foi Deus quem falou. Quem escreveu o que Deus tinha falado foi Moisés. Quem mandou os 12 espias para espiar a terra não foi Deus, foi Moisés. E daqui a pouco eu chego aqui. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo de número 1, o texto diz: e eis que o Senhor teu Deus te dou esta terra diante de ti, e sobe e possui-a como te falou o Senhor Deus de teu pai. Não temas e não te assuste. Deus nunca mandou Moisés mandar 12 espias para espiar a terra. Nunca mandou. E está na Bíblia, eu vou provar. Já chego lá. Se nós comparar, ou se nós pararmos para comparar o que Moisés escreveu em Deuteronômio 1, 21, eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. O Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e a possui como te falou o Senhor, o Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Quando nós olhamos para Números, por favor, permanece por favor em Deuteronômio, Números, por favor. Números 13, por favor. Números 13, 1. E o 2 também. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, e que eu hei de dar aos filhos de Israel, e de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Agora eu disse que nós iríamos comparar. Em Números, Moisés manda 12 espias para observar a terra de Canaã. E muitos de nós aqui por muito tempo pensamos que foi Deus que mandou, que Moisés mandasse os espias. Só que Deus nunca mandou Moisés mandar 12 homens espiar a terra. Eu quero que você entenda isso aqui. Observe, e eu vou ler o texto de novo, verso 1, capítulo 1 de Deuteronômio, verso 22, e eu provo e já saio daqui. Deuteronômio 1, 22, eu vou provar que não foi Deus que mandou. Então todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós para que nos espie a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Uma pergunta: quem guiou o povo desde a saída do Egito? Foi quem? Agora o povo está dizendo que Moisés tinha que enviar por nome deles homens para espiar a terra e aprender o caminho e voltar para ensinar eles o caminho.
quando nós olhamos para Números 13, o Senhor fala com Moisés, o Senhor falou com Moisés. Só que agora aqui o povo fala com Moisés, envia, para que o povo nos ensina o caminho para a gente conquistar a terra. Só que o texto termina dizendo, no capítulo 13, verso 2, no final do versículo, o Senhor disse para Moisés, ou melhor, no versículo, é isso mesmo, capítulo 13, 2: envia homens e espia a terra de Canaã, e hei de dar os filhos de Israel de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. A ordem de Deus foi dada e foi clara. A ordem de Deus foi: entra. A ordem de Deus é: toma posse da terra. A ordem de Deus é: toma posse, agarre a promessa. E Deus disse: não tenha medo. Tem muita gente arrumando pretexto. Se Deus deu uma ordem, segue a ordem, entra na terra, toma posse da terra. Ah, Jesus da glória, Deus disse: toma posse da terra, agarre a terra, entra na terra. Não tenha medo, não tenha medo, vai em frente. O povo ouvia e fazia tudo quanto Moisés ordenava. O povo jamais pensou que o seu líder, que Moisés, ou o seu líder que falava face a face com Deus, cometesse algum erro na vida. O homem mais íntimo de Deus, ele erra. Davi foi o único homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus, caiu em adultério. Eles acharam que Moisés não cometeria nenhum erro. E é só para dizer aqui que ninguém é super-homem, ninguém é mulher maravilha. Todos nós de alguma forma tropeçamos, erramos. E eu disse que eu queria falar sobre 3 erros de Moisés e a gente encerra. Moisés, na verdade, ele comete 3 erros na sua vida e no seu chamado. E foi esses 3 erros que Moisés cometeu e que nós não podemos cometer esses mesmos erros. Os 3 erros que Moisés comete são os erros que lhe impediram de desfrutar da promessa de Deus. O primeiro erro que Moisés comete foi ele bater na rocha. Está em Números capítulo 20, verso 7. O texto diz: e falou o Senhor a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirará a água da rocha e dará a beber a congregação e os seus animais. Deus disse: fala. Moisés fere. Nós precisamos entender quando Deus fala, fere. Precisamos entender quando Deus disse, fala. Há tempo de ferir e há tempo de falar, meu amigo. Nós não podemos confundir o momento, esse momento aqui do Êxodo, de Números capítulo 20, verso 7, com Êxodo 17, verso 5.
O Senhor disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma a tua vara, e toma na mão a tua vara, e com ela fere o rio e vai. Deus não mandou Moisés ferir a rocha, Deus mandou Moisés ferir o rio. Ferir o rio é uma coisa, falar com a rocha é outra coisa. Deus disse: fala, Moisés, com a rocha. Moisés pega a vara achando que a rocha era o rio, o Nilo, e não era. Entenda, quando Deus está dizendo fala, fere, nós precisamos e não podemos confundir. Aqui Deus manda Moisés ferir a rocha, ou Deus, ele aqui manda Moisés ferir a rocha com a vara que ele tinha na mão. E Moisés vai e feriu quando Deus disse: fala, conversa com ela. Isso aqui mostra a mesma coisa de uma oração. Moisés, a vara é para o Nilo. Moisés, agora junta a congregação e mostra como é que é. Fala com a rocha. Moisés, deixa a congregação ver você relacionando comigo. Deixa a congregação ver você falando com a rocha. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Fala com a rocha. E Moisés fere. Os anciões estavam acompanhando Moisés. Em Deuteronômio, quando Moisés feriu a rocha, quem estava com ele era Arão. Aqui quando Deus diz: chama os anciões e fala, Moisés bate. Com Arão Deus disse: fere. Com os anciões Deus disse: fala. Está difícil de entender? Com Arão Deus disse: fere. Com os anciões reunidos e a congregação, Deus disse: fala. Fala, Moisés. Oh, glória. O tempo de ferir já havia passado. Agora é o tempo de falar. Agora é o tempo de falar. Agora é o tempo de falar. Não, ninguém entendeu, mas eu vou ficar aqui até alguém entender. Agora é o tempo de falar. Agora é o tempo de falar. O tempo de ferir havia passado. Agora já era o tempo de falar com a rocha. Moisés errou quando ele deixou ser pressionado pelo povo. A pior desgraça na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é deixar o povo lhe pressionar. Ele perde a direção, ele perde a visão. E Moisés perdeu a visão e a direção daquilo que Deus havia lhe falado. O segundo erro de Moisés foi ouvir os rebeldes. Irmão, o que tem de gente rebelde querendo dar ordem? É assim, faz assim. Não, eu não ouço voz de rebelde. Moisés parou para ouvir os rebeldes, e por ele parar para ouvir os rebeldes, Moisés caiu na desgraça. Em Números capítulo 20,
Verso de número 10, o texto diz: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ouve agora, rebelde. Ele sabia que eles eram rebeldes, e ele diz: porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ou seja, as palavras de Moisés fizeram o povo acreditar que fora Moisés e não Deus que tinha realizado o milagre de tirar água da rocha. Ei, tem muita gente achando ser Deus, só porque o paralítico levantou. Ei, sempre é Deus. Deus te usou, meu amigo, baixa a bola. Deus te usa para fazer alguma coisa, me usa para fazer alguma coisa, não é para me ensoberbecer, não é para me exaltar, é para o nome dele e a congregação entender que Deus está sempre na casa. Deus está sempre na casa. Oh glória. Terceiro erro de Moisés, para adiantar, está escrito em Deuteronômio capítulo 1, 22. E todo vós chegaste a mim e disseste: mandemos homens. Mandemos homem. Quem era o líder? Mas o povo chega e diz: mandemos. Você não manda nada. Quem tinha que mandar ali era Moisés, e o povo estava tomando o lugar de Moisés e diz: mandemos homens. Fica quieto no seu lugar, meu amigo. Você não está mandando nem na roupa que tu veste. E o povo chega para Moisés e disse: mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos dê a resposta, porque caminho devemos subir a ela e a cidade que devemos ir. Deus já tinha falado, e Deus falou foi com Moisés, não foi com o povo, já que o povo não quer ouvir Deus. Então agora segue a orientação que foi dada. Não vem dar palpite errado. Mandemos Moisés. Moisés mais uma vez deixou ser influenciado pelo povo. Ei, não deixa que ninguém te influencie a sair da rota e da direção que Deus te deu. Quantas vezes pessoas já quis me tirar da direção que Deus me deu? Nós não podemos cair nessa desgraça de deixar de ser influenciado pela massa. Nós não somos massa de manobra. Deus nos chamou para uma missão, e nada e nem ninguém vai tirar o nosso foco desta missão. E se Deus falou conosco, nós vamos seguir aquilo que Deus falou conosco. O verso 22 vai confirmar: todos vós chegastes a mim, mandemos homens adiante de nós para que espie a terra e nos dê resposta. Moisés está desculpando aqui. Ele está desculpando. E quando ele está desculpando, ele está querendo tirar a culpa de cima dele e jogar a culpa no povo. Errou, aguenta as consequências. Pecou, aguenta as consequências. Deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de povo. A voz do povo nunca foi a voz de Deus.
você falar é isso que tem que ser assim, é direcionado por Deus. Porque o povo chega para Moisés dizendo vamos mandar, e Moisés caiu na desgraça de mandar e perder o direito da entrada na terra. E cuidado para você não cair nessa desgraça e perder o direito da sua salvação. Moisés está se desculpando e querendo tirar a culpa dos seus ombros. Moisés está dizendo: vocês rodearam, vocês me deram essa ideia, foi vocês que pediram para eu espiar, e eu achei a ideia de vocês boa, e eu fiz a vontade de vocês. Pois é, vai fazer a vontade deles, perde o direito. Moisés, tu vai ver com teus olhos, porém não vai poder entrar, porque Deus chamou Moisés para ouvir o que ele falou, não aquilo que o povo anda falando. Moisés, faz assim, eu vou fazer do jeito que Deus mandou. Quando alguém quis dar palpite, quando Deus falou para Moisés para construir o tabernáculo, os utensílios, Deus falou com Moisés: Moisés, faça tudo conforme eu te mandar, e não tira e não bota nada. Deus falou para Noé: Noé, faz a arca assim, de 3 andares, uma porta só, Noé, e somente uma janela. A porta é para entrar assim, e a janela para olhar para o céu. Não pode ser de lado, tem que ser no 3º andar. Aí o texto termina dizendo: e Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. Que nós possamos fazer tudo que o Senhor tem nos ordenado. Que nós possamos fazer tudo que Deus tem nos ordenado. Na verdade, Deus nunca mandou Moisés espiar a terra. Deus disse: toma posse da terra. Era para ele ter entrado, mas porque caiu na besta de ouvir a voz do povo, ele perdeu o direito de entrar na terra. Cuidado, irmão. Isso acontece quando o povo para de ouvir Deus e passa a ouvir os Moisés que falam sobre Deus. Nós não precisamos ouvir sobre Deus da boca de alguém. Nós precisamos, cada um de nós, ter a nossa própria experiência com Deus. Os Moisés, eles começam, Jesus, a fazer os cultos para agradar a massa e o povo. E aí eles fazem o que o povo quer, prega o que o povo quer, faz do jeito que o povo dita. E Moisés caiu nessa besteira de querer agradar o povo e acabou desagradando a Deus. Não prega para agradar, não cante para agradar, não trabalhe para agradar os homens. Faça tudo aquilo que o Senhor te disser. Como disse, se gostar da minha pregação, não estou nem aí. Eu estou aqui para agradar a Deus. Você não está aqui para me agradar e para mim te ver. Você veio aqui para agradar a Deus, para ouvir a voz de Deus. E aí
Os Moisés dessa atualidade começa a fazer cultos para agradar, começa a trazer entretenimento para agradar as pessoas e atrair a massa e atrair o povo para si. Eles falam no púlpito o que Deus não mandou eles falar. Eles fazem o que Deus não mandou fazer. Eles prometem coisas que Deus não está prometendo. E aí, nunca vivemos um tempo tão difícil como esse, de ver pessoas frustradas com a igreja, por causa desses bandidos do púlpitos. Que prometem coisas que Deus nunca prometeu na terra. Nós não precisamos de nada dessa terra. O que nós mais precisamos agora é ouvir a voz de Deus ecoar dentro desse santuário, ou dentro da nossa alma. O que nós precisamos, o que Jesus precisava quando ele foi batizado no Jordão, quando ele levanta, a voz de Deus ecoou dizendo, confirmando: este é o meu filho amado. Nós precisamos desejar ouvir a voz de Deus. Quando a igreja só quer ouvir os Moisés, Deus não vai nessas igrejas. Quando as pessoas só querem ouvir os Moisés que se levantam, que entraram nela, Deus passa longe dessas igrejas. Aonde há muitas promessas, tem muito barulho, tem muito pulo, tem muita dança e pouca mudança. Tem muita gente que dizem que se arrependeu, mas não arrependeram, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, gera arrependimento em nós. Se Moisés errou, querido, imagine os Moisés que tem aí nas igrejas. Se Moisés, que falava face a face com Deus, errou ao ponto de perder o direito de herdar a promessa, imagina nós. Mas hoje eu vim aqui para dizer para você: deseje ouvir a voz de Deus. Saia daqui hoje, dobre o joelho e fala: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deseje ouvir a voz de Deus. Não deseje apenas vir na igreja para ouvir uma boa mensagem, porque é muito bom estar na igreja, ouvir a mensagem da boca de alguém e Deus falar através da mensagem, mas eu preciso ouvir a voz de Deus no meu íntimo. Eu preciso ouvir a voz de Deus na rua, em casa, no banheiro. Eu preciso ouvir a voz de Deus no carro. Eu preciso ouvir a voz de Deus em cima da bicicleta, em cima da moto, aonde quer que eu esteja. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Nós precisamos desejar ouvir a voz de Deus. Se nós pararmos para ouvir a voz de Deus, nós não vamos cair nos mesmos erros. O sábio disse que a gente aprende com o erro dos outros, e que nós podemos aprender com os erros daqueles que erraram também, para a gente não cair no mesmo erro. Deseje ouvir a voz de Deus. Irmão, eu termino com esta frase. Ou uma pergunta, pode ser também. Você sabe que o único órgão do
humano que não adquire o câncer é o coração. O único órgão que o câncer não tem o poder de entrar no coração. Sabe por quê? Porque o coração pulsa o sangue, bombeia o sangue para todo o corpo do ser humano. Todos os demais órgãos podem estar comprometidos, mas enquanto o coração estiver batendo e mandando sangue, eles sobrevivem. O câncer não pode contaminar um coração que tem vida. Uma igreja que pulsa por Cristo, bomba Cristo no sangue. Fofoca não contamina ela, pecado não contamina ela, porque ela pulsa, ela bombeia sangue para todo o corpo. Nós precisamos, irmãos, ser apaixonados por Cristo. Nós precisamos falar de Cristo, cantar sobre Cristo, orar sobre Cristo, viver Cristo. Porque Ele venceu todo o pecado. E se Ele venceu todo o pecado, quando eu perceber que tudo está parando ao meu redor, quando eu perceber que a minha rota foi comprometida, eu preciso recalcular a minha rota. Recalcule a sua rota hoje. Recalcule a sua rota, o seu GPS espiritual, o sensor espiritual, que está dizendo: você errou, você entrou pelo caminho errado. A tantos metros vire à direita, ou vire para a esquerda. A 500 metros retorne. Hoje é noite que Deus está nos chamando a refazer a nossa rota para ouvir a sua voz. Se a tua vida for como um coração que pulsa, você não vai estar sendo contaminado pelos outros, porque o coração pulsa, porque ele ouve a voz de Deus. Deixa o seu coração pulsar por Ele. Deixa Ele gritar dentro da sua alma aqui nessa noite. Fica de pé.